Pronto. Então, eu vou mostrar esse vídeo aqui para vocês. Ele está falando do tema biotecnologia da página 18, tá? É um quadradinho verde que tem aí na parte de baixo do seu livro, na página 18. Nós vamos ver um pouquinho sobre biotecnologia agora, tá bom? Qual a semelhança entre a insulina, o etanol e o milho? A resposta é biotecnologia. Mas o que é a biotecnologia? A biotecnologia é uma área interdisciplinar que utiliza organismos, modificados ou não, ou ainda partes deles, para produzir ou modificar um produto ou processo. É uma prática antiga, ainda que o termo pareça novo. A insulina é um importante hormônio produzido pelas células beta do pâncreas. No diabetes tipo 1, essas células produzem pouca ou nenhuma insulina. Então, quando a pessoa ingere açúcares, não há hormônio suficiente para mover a glicose da corrente sanguínea para o interior das células. Para produzir a insulina para essas pessoas, é utilizada a tecnologia do DNA recombinante. Nessa técnica, uma parte do DNA de uma célula humana é retirada e colocada numa bactéria. Então, a bactéria irá produzir aquela proteína que estava codificada no pedaço de DNA inserido. Assim, teremos a produção da insulina humana por outro organismo. Já a participação da biotecnologia na produção do etanol se dá no uso de um micro-organismo, a levedura, para que ocorra a fermentação do açúcar em etanol. Elas irão converter a glicose que existe na cana-de-açúcar em álcool. Além do álcool para cerveja e outras bebidas, as leveduras também produzem gás carbônico para a fabricação de pães. As bactérias também podem fazer fermentação e produzir manteiga, iogurte, vinagre e outros produtos alimentícios. Mas e o milho? A participação da biotecnologia no cultivo do milho e outras plantas se dá pela modificação desses organismos. Isso pode ser feito pela inserção de genes de proteínas específicas que trarão algum benefício. Esses genes podem vir de plantas muito parecidas com a original ou de outros organismos bem diferentes. O milho BT é um exemplo. Ele possui um gene para uma proteína original de bactérias do solo, a delta-endotoxina, que não é tóxica para humanos. Essa proteína, quando ingerida por insetos que estão se alimentando da planta, é modificada e se torna tóxica, matando as larvas que a ingeriram. Com a inserção desse gene no milho, diminui-se a necessidade de pulverizar a plantação com agrotóxicos. Agora ficou mais fácil visualizar o que significa biotecnologia em suas aplicações médicas, industriais e agrícolas. Então, aqui, ó, o que a gente pôde observar? Que biotecnologia, ela tem a ver com uma área da ciência que vai utilizar a tecnologia mesmo em si para descobrir a modificação nos seres vivos, ou seja, tanto em animais quanto em plantas. E essa modificação ela é feita de uma maneira a alterar a genética desses seres, certo? E a gente pode acabar produzindo o que com isso? A gente produz vacinas, né? A gente produz remédios, antibióticos, a gente produz alimentos um pouco mais rápido, um pouco mais fortalecidos, sem o uso de agrotóxico, que é uma coisa que contamina muito a nossa vida, né? Então, a biotecnologia ela é uma parte da ciência que vai estudar essa maneira, né, esses desenvolvimentos, a fim de produzir algum tipo de substância que vai nos ajudar a combater doenças bem graves, né? Você pode imaginar como seria a vida sem vacina? Como seria a vida sem você ter ali um remédio para te ajudar a ficar bom quando você fica doente? Então é isso que a biotecnologia ela faz. Tudo bem até aqui? Ô tia,
Oi? Ô tia, se não tivesse remédio, ia ter boldo. Ia ter o quê? Boldo. Boldo? É. Mas o boldo ele não trata tudo, né? O boldo ele trata só problema de dor de barriga, por exemplo, né? Dor no estômago, né? Mas ele não trata tudo. Por exemplo, o boldo trata a gripe? Não. Então, Ô tia, então a minha bisavó tem umas plantas mágicas lá na casa dela. na verdade não são as plantas que são mágicas, Lara. É como a gente acabou de ver no vídeo. As plantas são seres vivos. Elas são utilizadas a partir do princípio de biotecnologia para se transformarem em um alimento melhor ou até mesmo um medicamento mais eficiente. Entendeu? Ó, aqui nesses desenhozinhos aqui, ó, a gente tem o exemplo da insulina, né? A insulina, ela é produzida para controle de diabetes nas pessoas que têm essa doença. O etanol, que é retirado aí da soja, da cana de açúcar, por exemplo, né? Ela é feita para, ela é transformada em combustível, né? Então a biotecnologia ela vai trabalhar nesse sentido, a fim de transformar e utilizar aquilo que é natural de uma maneira melhor e mais eficaz para a nossa vida, certo? A gente sabe que a robótica ela pode trabalhar com jogos também, ela pode trabalhar com o desenvolvimento de mecanismos que podem ajudar pessoas com deficiência física, por exemplo, a terem próteses inteligentes, né? Mãos e pernas que funcionam de uma maneira bem mais equilibrada, né? Isso vai demandar aí a questão da computação, né? Precisa de ter o desenvolvimento de hardware, de software, né? Então tudo isso é muito importante. Olha aqui, ó. A gente também tem aqui na página 19 do livro de vocês a questão da inteligência artificial, né? Ou seja, esses robôs, eles precisam ter uma maneira programada, né, de pensar. Claro que não vai ser igual a do ser humano, né? O ser humano ele tem uma capacidade racional muito maior, né? Mas é importante pensar que os robôs eles podem ter uma conexão de ideias para ele poder fazer uma função, para ele realizar um trabalho, né? Então eles podem ser aparelhos domésticos para realizar a limpeza doméstica, né? Limpeza da casa. Podem ser criadas próteses inteligentes, jogos eletrônicos, podem ser criados diversos equipamentos mecânicos que vão realizar algumas funções diferenciadas, tá bom? O que a gente vai ver agora é o que é nanotecnologia, que também está aí na página 19 do livro de vocês. A palavra nanotecnologia, ela tem uma origem grega, ela tem um radical grego que chama nano. Nano significa pequeno, anão. A palavra nanotecnologia, ela indica a manipulação na escala nanométrica. O que é essa escala nano? É 1/bilionésimo do metro. Então, quando a gente fala em 10 a menos 9, né, na área de nano, significa isso. É uma escala atômica, né? Então, o homem começou a manipular, no princípio, no nível do milímetro, do metro, do milímetro. Ele passou para o nível do micron. Hoje, o homem tem capacidade já de produzir máquinas que fazem com que a gente consiga avaliar no nível nano, né? Se aproxima muito do nível atômico molecular. Isso significa que a nanotecnologia ela tem condições de manipular átomos e moléculas e, com isso, produzir tudo aquilo que o cientista, tudo aquilo que o ser humano imagina que ele tenha condições de produzir, por meio dessa tecnologia é possível. Tem mais ou menos uma linha histórica da nanotecnologia que se a gente diz que a primeira vez que se falou em nano foi em 1959, que foi um físico, né? Foi o Richard Feynman, que abordou esse assunto. Mas realmente só foi ser desenvolvido na década de 70, né? Que aí algumas universidades começaram a pesquisar, depois 80, 90, alguma coisa, daí veio a definição do que é nanotecnologia, e efetivamente no ano 2000 é que os centros de pesquisas começaram a conseguir trabalhar nessa escala, né? A grande maioria dos nossos equipamentos que conseguem estudar a estrutura dos materiais, eles trabalham no nível do micron. E muito recentemente o homem conseguiu
diminuir essa capacidade de tamanho de partícula, de matéria, né? E se aproxima muito do tamanho do átomo da molécula. A gente estudou lá no ensino fundamental e no nível médio, onde a gente sempre estudou o átomo e a molécula num sentido muito abstrato, né? Com símbolos, com desenhos. Talvez o mais correto seria se utilizar a palavra nanotecnologias, considerando hoje a existência assim, de um grande número de setores, tanto de pesquisa quanto de produção industrial, de produção de produtos que estão no mercado consumidor, que se utilizam da escala nanométrica. A gente pode chamar como uma revolução tecnológica, uma revolução da ciência, porque permitiu que os cientistas em seus laboratórios, a produção de equipamentos e depois tudo isso transferido para a indústria, abrisse uma grande possibilidade de novos produtos, enfim, de novos setores e de novos desafios que essas nanotecnologias estão gerando. Entendeu? Pronto. Eu mandei esses 3 vídeos para vocês no grupo. Tia, Oi? então quer dizer que a nanotecnologia ela é uma tecnologia que pode ser usada tanto para coisas domésticas quanto medicinais, é? Isso, exatamente. Que página nós vamos fazer agora? A gente ainda está na 19. Certo? Achou a página 19? Já estou na página 19. Não, nós estamos na página 19, certo? Então, a página 19 nós vimos na última aula, mas eu não senti que vocês tivessem, assim, entendido muito sobre o assunto, né? Então, a gente trouxe hoje vídeos ilustrativos para que você pudesse compreender melhor, né? Os assuntos de biotecnologia, que estão aqui ó, na página 18, que eu estou mostrando para vocês agora. Assunto de robótica, nanotecnologia e inteligência artificial, que a gente já trouxe aqui nos vídeos também. E agora a gente está aqui no Saiba Mais, da página 19, tá? Onde a gente está falando sobre melhoramento genético e modificação genética. Sabe qual é a diferença entre esses dois? Né? Melhoramento e modificação genética, né? Por exemplo, essas duas aqui são duas maneiras bem diferentes de usar a natureza, né? As plantas, os animais e o material genético e biológico que elas contêm na geração e reprodução, né? Desses mesmos seres, né? Por exemplo, a gente vai falar aqui na página 20 agora, ó. O melhoramento genético... A página 20 de geografia, você não tá achando? Eu acho que você não achou o livro de geografia, então. Você tá no livro 3? Tô sim. No livro 3 de geografia. Uhum. E você tá na página 20. Tô na página 20. Você não tá em história, não? Agora deu. Deu certo. Então tá bom. Então, o melhoramento genético, ele vai fazer parte de um trabalho que é referente à agricultura e à pecuária, tá? A agricultura é quando a gente trabalha com o plantio, né? Plantio de alimentos, cultivo de alimentos. Pecuária é quando a gente trabalha com gado, tá? Então, essas modificações genéticas, elas servem para quê? Servem para que os agricultores, eles possam ter aí plantas e espécies mais fortes, né? Que tenham mais nutrientes, que tenham mais fonte de alimentos para a gente, tá? Quando a gente trabalha com animais, por exemplo, a gente está falando a respeito de uma produção, né? De um animal que ele vai ter uma maior qualidade, ele vai desenvolver aí uma melhor produtividade, ele vai ser mais saudável, né? Então, o que acontece aqui? O agricultor, o pecuarista, ele vai cruzar, né, as melhores espécies, as melhores sementes que ele tem para produzir as melhores espécies de plantas ou um rebanho muito mais forte, né? Então, isso é o melhoramento genético, né? Ele vai fazer com que as suas espécies sejam melhores do que as que ele tinha antigamente. Agora, a modificação genética
ou a gente chama também de transgenia, ela vai modificar o material genético em laboratório, a fim de que você consiga ter as características que você deseja. Então você pode ter um produto mais resistente, um animal mais resistente, né? Mas tudo isso é feito a partir de um processo muito rigoroso de seleção de alguns exemplares, né? Os melhores são escolhidos, né? Seja material vegetal ou material animal. Esse material vai ser analisado, vai fazer ali um estudo, né, um acompanhamento da genética desse material, e aí através da biotecnologia em laboratório, isso vai ser reproduzido. Então a gente tem melhoramento genético e a gente tem modificação genética. A modificação genética é quando você vai transformar, você vai modificar ali a organização genética daquele item, e o melhoramento genético vai ser quando você vai ter aí uma melhor produção agrícola e uma melhor composição aí do seu rebanho, do seu gado, tá bom? A gente vai fazer aqui algumas atividades, né, na página 20, tá certo? Então todo mundo pega aí o seu livrinho na página 20, nós vamos fazer aqui algumas atividades. Fechou, pessoal? E eu vou gravando e vou mandando para vocês aqui no grupo, tá bom? Então, a primeira pergunta que a gente vai fazer, ela tá aqui, ó, na sua página 20. Quem já abriu o livro, diga aí pra mim, abri, tô vendo, tá tudo certo. Quem não achou, diga, tia, não achei. Me sinaliza aí pra eu saber que você tá comigo. Aqui, ó, pergunta 1 da página 20. Explique o que é melhoramento genético e por que essa prática é muito mais antiga do que a modificação genética. Ó, gente, tá escrito aqui, ó. Aqui na página 20, aqui, ó. Aqui em cima, ó. O melhoramento genético, ele é o processo pelo qual os agricultores vão selecionar e cruzar exemplares de plantas ou animais com o intuito de obter descendentes melhores, tá? Esse aqui é o que significa melhoramento genético. Por que que ela é mais antiga, né? Por quê? Porque quando a gente observa aqui que o melhoramento genético, ele é primeiramente, assim, demanda menos condições assim de pesquisa, porque é mais simples, ele vai ser executado há mais tempo, tá? Então a gente tem aqui uma proposta de resposta para vocês aqui na número 1, ó, que eu vou colocar aqui, ó. O melhoramento genético é a seleção e cruzamento de espécimes de plantas e animais para obter descendentes de melhor qualidade. É mais antiga que a modificação genética porque é mais prática, certo? É mais simples de ser estudada, tá? A mudança genética, ela é muito mais complexa, você precisa de uma tecnologia mais modernizada. Tá bom assim? Todo mundo conseguiu acompanhar aqui? Tá ótimo. Beleza. Tô mandando para vocês no grupo, tá bom? Quando vocês terminarem, você diga assim, tia, terminei, vamos para 2. Tá bom? Tia, terminei, vamos pra 2. Beleza. Mais alguém quer que eu vou para 2? Também terminei. Se quiser, pode ir pra 2. Mas eu vou esperar. Beleza. Pode ir, tia. Mais alguém? Deu certo, Thiago? Ainda tô fazendo. Tá bom.
Maria, tá dando certo você fazer a atividade? Sim. Beleza. Pronto, tia, terminei. Pronto, quem mais tá fazendo? Eu, tia. Pronto. Eu, tia. Eu também. Terminei, tia. Silêncio. Terminei, tia. Pronto, vamos passar para número 2, tá bom? Não, tia, espera um pouco. Uhum. Vou marcar uma fotinha. Ô, Paulo, você naquele dia que você conseguiu o Frank, você não foi uma caixa. E hoje, eu ganhei uma caixa grande. E eu também sabia uma caixa grande. O Frank ganhei hoje. Eu ganhei a caixa, sabe? Uma caixa. Não dói, eu também sabia. Também não. Começo, né, Ô tia, Oi. esses últimos dias, meus coisas também cagaram porque eu perdi minha borracha, aí tá meio complicado de fazer, viu? Entendi. Quanto mais café. Mas depois eu vou comprar outro. Pronto, tia, terminei. Pronto. Ô tia, no Google Meet eu não tenho que sair para apresentar a apresentação da outra equipe ou não tem que ficar mesmo? A gente vai falar disso daqui a pouquinho, tá bom? Vamos terminar aqui as atividades. Assim que eu terminar, eu falo com vocês sobre esse assunto, tá bom? Aqui, ó, vamos para a pergunta 2, tá? Questão 2. O que são organismos geneticamente modificados? Hein? Alguém sabe me dizer o que são os organismos geneticamente modificados? Pode falar, tio? Pode. São organismos que são utilizados para o benefício Benefício de quê? da saúde Da saúde? e do bem-estar. Bom, aqui a gente tem uma proposta de resposta para vocês, ó. São produtos agrícolas, né? Que são cultivados por meio da modificação genética.
tá? Modificação genética é a modificação do seu código genético, né, do alimento. A número 3, que a gente já tem aqui embaixo, ó, o que é modificação genética, que está falando aqui na 2, ó? Porque aqui na 2 está falando que é o produto que ele é modificado geneticamente. O que é, então, a modificação genética e por que isso é diferente do melhoramento genético? Tá? Aqui, ó, a modificação genética, né, ela é uma modificação direta do material genético, ou seja, a gente vai fazer a extração aí dos genes, dos materiais, e eles vão ser transformados em laboratório, né? E o que a gente utiliza para fazer essa transformação é a biotecnologia, né? E a gente precisa saber por que isso é importante, né? Qual é a importância do desenvolvimento dessas técnicas na história da humanidade? Por que isso é importante, né? Isso é importante porque os seres humanos eles podem desenvolver melhores maneiras de plantio, melhores maneiras de colheita, né? Assim como melhores maneiras de extrair minerais, assim como eles vão desenvolver melhores maneiras de caça, de pesca. Então, de uma determinada forma, Ariane, aquela sua resposta que você colocou aqui, ela meio que responde essas 3 aqui de uma vez, né? Porque a gente vai ter a modificação genética de algum tipo de material para que isso traga benefícios para o ser humano, né? Para que o ser humano ele consiga ter o melhor desenvolvimento. Não está errada, né? Não está errado. Está correta. Só que você sintetizou bastante ali a resposta, né? Agora, a gente também precisa saber como é que essas técnicas aqui, elas vão auxiliar no desenvolvimento das ciências, né? Aí você fala assim, tia, mas é ciências ou a geografia que a gente está estudando? É porque a geografia e a ciência, elas meio que se misturam em determinado momento, quando a gente vai conhecer a respeito do assunto. Falando de agropecuária, a gente está falando de geografia. Mas quando a gente começa a falar de mudança genética, a gente está falando de ciências dentro de geografia. Então, ó, as técnicas aqui que a gente está falando, elas vão desenvolver no campo das ciências o quê? O conhecimento científico por meio da observação da natureza. Por isso que a gente está estudando isso em geografia. Porque a geografia, ela é nada mais, nada menos do que o estudo, a observação, né, do planeta Terra, das condições naturais do planeta Terra. Ó, geografia. Geo significa terra e grafia significa estudo. Então, a geografia, ela vai estudar tudo que é relacionado ao planeta Terra. Mas a gente precisa ter a ajuda da ciência para a gente poder fazer essas análises, certo? Então, a gente tem que estudar isso para a gente poder ter melhor entendimento, tá? Então, são essas as respostas, da 2 até a 5, para vocês entenderem melhor, tá bom? A 6 é uma pergunta pessoal, tá? A 6 você vai falar 3 tipos de tecnologia que fazem parte do seu dia a dia, tá? Então, vocês vão falar aí, talvez, sobre eletrodomésticos, sobre veículos motorizados, né? Então, vocês vão colocar aí 3 tipos de tecnologia que você usa todos os dias, tá bom?